Bom dia, amados. Na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste domingo não foi possível fazer a gravação da Escola Bíblica, onde apenas eu sou comentarista, na verdade o professor Pastor Mário. E para não ficar sem a escola, sem esse momento, eu resolvi gravar esse vídeo de maneira meia tosca, meia bem rudimentar, em vista do que é apresentado. A equipe de vídeo é de primeira, nossos vídeos é maravilhoso. Mas vamos estudar mesmo uma palavra do nosso Deus, e eu convido você sempre a ter sua Bíblia na mão, usá-la. Não vamos perder esse momento, e todos já sabem da intenção de abrir a igreja na próxima semana, mas esse domingo ainda não temos a igreja aberta. Vamos fazer a nossa escola dominical em casa, e aqui vai o estudo. Tiago, capítulo 3. Tiago, livro de Tiago, no capítulo 3, nós estudamos os dois primeiros e vamos estudar o segundo. Começa assim dizendo, a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça na fala, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. É um mal incontrolável, cheio de veneno e mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Essa é a primeira parte do capítulo, que vai falar, meus irmãos, sobre a língua. Mas, na verdade, o que está embutido nisso é o primeiro versículo. É dele que surge todo o ensino de Tiago. Eu gostaria que você comigo agora começasse a pensar mesmo, porque esse ensino desta semana, para nós que estamos à frente, ficamos até temerosos em fazer. Dá medo em fazer. Você é mestre, você está à frente, você orienta alguém vai e aprende com você alguma coisa. Cuidado. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Deus tenha misericórdia de nós. Mas, meus irmãos, Tiago vai usar, parece que é algo que nos afronta, que nos deixa até inseguro na direção.
porque ele quer falar de algo que tem feito no decorrer de toda a igreja, da história do cristianismo. A língua tem sido um mal muito grande. E vai falar de o que é que o mestre usa? A língua, a fala. O mestre usa isso. E ele vai falar aqui, meu irmão, fazendo divisão. Porque se você prestar atenção nos dons espirituais, ser mestre é um dos dons espirituais. Mas todos os mestres são espirituais? Não. E é isso a preocupação de Tiago. E é isso que nós gostaríamos de falar para você nesta manhã. Preste bem atenção. O mestre, ele normalmente traz ensino, ele mostra para alguém. E o que acontece com isso, meu irmão? As pessoas aprendem daquela pessoa. Às vezes nem tudo que se ensina é certo. E o que causa problemas sérios, tanto para quem ensina, como para aquele que aprende. É um problema sério, meu irmão. E nas igrejas, qual é o mal da língua? É que esses mestres, meu irmão, criam seguidores. Esses seguidores formam panelas. Fica igual a igreja de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. Começa a viver grupos de divisões dentro da igreja. Esse é o grande mal desse questão de ser mestre, de ser aluno de alguém. De quem você é aluno? Você aceita quem, não aceita quem? Faça essa pergunta para você. É bom a gente nos provocar, às vezes, para saber se de fato nós estamos seguindo aquilo que Jesus está mandando. A quem você segue, meu irmão? A palavra de Deus? Ou a orientação? Como é que eu vou saber disto? Eu sigo a palavra de Deus. É mesmo, meu irmão? Dentro da igreja, não tem ninguém que começa a trazer uma ideia de igreja diferente e começa a haver divisões dentro da igreja. E você começa a seguir alguém, depositar em alguém. Meus irmãos, isso tem trazido mal para a igreja muito grande. Ouve-se até pessoas de fora. Meus irmãos, nós temos que nos orgulhar muito da nossa igreja. A nossa igreja é um privilégio participar dela, porque Igreja Batista, você opina, você tem voz ativa, você é reconhecido, você tem posição. Nem outras igrejas não têm. Eu fico pasmo, de fato, quando alguém fica ouvindo pessoas sem crítica, não estou falando que é crítica, mas na verdade torna-se fazendo, diz que o perigo de ensinar é esse, né? Porque às vezes pessoas de fora, lá fora na igreja dele é um zero. O pastor chega e diz assim: olha, temos um grande projeto, vamos executar. Não pergunta, não diz como foi feito, não faz projeto nenhum, apenas diz: vamos executar, eu quero a cooperação, eu quero a ajuda de vocês. Quem projetou? Ele. Ou um grupo que ele separou para fazer isso. Simplesmente isso. Você pode dizer: não concordo? Não, não pode. Mas, no entanto, na nossa igreja você pode. Que coisa maravilhosa. Aí é triste quando eu vejo alguém receber pessoas que às vezes até saem de nós, ou que conhecem o nosso sistema, e vem criticar a igreja dentro da sua casa, e você concorda e ajuda. Deus tem misericórdia. Meu irmão, Deus tenha misericórdia disto. Você é parte. Você está fazendo uma crítica a você. Porque, pastor, a igreja não... A igreja também deixa furo. Meu irmão, você conhece alguma que não tenha? Você conhece a igreja perfeita? Aqui diz que aquele que não peca na língua, aquele que se controla o tempo todo, que jamais falou demais, que jamais falou bobagem, aquele que consegue isto é perfeito. Chegou à perfeição. Sabe quando nós somos? Ninguém somos. Nós tentamos. Nós estamos no método, na direção. Essa é a nossa busca. Buscar perfeição é a nossa meta. Ninguém entra para trabalhar na igreja, fazer algo grande da igreja, ou fazer algo da igreja, e diz assim: eu vou aprontar. Vou fazer algo só para bagunçar a igreja. Ninguém faz isso, meu irmão. A liderança, quando começa a fazer alguma coisa, erra. Faz errado, às vezes foge do nosso controle, ou não teve como, não era a intenção. A intenção era fazer o melhor possível. Ninguém sai com esse propósito: vou bagunçar,
Vou fazer as coisas, vou trabalhar para Deus, mas tudo errado. Você já viu alguém falar isso, meu irmão? Não. A gente tenta fazer o correto, mas somos humanos, erramos. E glória a Deus por isto. Eu dou glória a Deus por nós errarmos. Porque podemos ouvir o nosso irmão, a ajuda do nosso irmão. Reconhecer, eu não posso cobrar do outro, e aí vem a grande lição. Eu não posso cobrar do outro perfeição se eu erro. Como é que posso cobrar do meu irmão a perfeição se eu não sou perfeito, meu irmão? Essa é a questão. Cuidado com sua língua. Meu irmão, cuidado. Ela fere, ela magoa. Ela põe fogo. Ela põe fogo na casa de Deus. Ela divide. E tudo isso daremos conta. Por isso, o Senhor diz para cada um de nós: quando eu me coloco no lugar de crítico, logo eu sou um mestre. Eu sei o que estou falando. Os outros estão fazendo errado porque não sabem. Logo, quando eu digo eu sei o que estou falando e eu sou mestre, lembre-se, a perfeição que você exige, você vai ser cobrado do Senhor. E se você diz que não tem, que você faz sempre as coisas perfeitas, tenha cuidado, porque isso é mentira. Todos nós pecamos, todos, sem exceção. Glória a Deus, meu irmão, eu dou glória a Deus, porque eu preciso da graça, você precisa da graça. Jamais vamos subir muito, nós temos que descer. Oh, glória a Deus, meu irmão. Mas é um mal dentro da igreja, meu irmão, quando nós começamos a fazer panelas, passamos a seguir mestres, aqueles que trazem a ideia, e às vezes nem sempre é da igreja. Que pena, meu irmão. Que coisa triste. Nem sempre. Fazemos coro com quem critica a nossa igreja. Que coisa triste. Como se a dele ele não tivesse defeito. Claro, ele não sabe nada dela. Ele apenas vai e tem que ajudar naqueles projetos. Ele não opina. Glória a Deus mais uma vez pela nossa igreja. Nossa igreja é uma bênção. A gente tenta acertar, tenta fazer o melhor, tenta buscar. A igreja está fazendo um trabalho maravilhoso nessa pandemia. Glória a Deus pelos irmãos que eu estou trabalhando muito, meu irmão. Enquanto outros se prendem de casa, essas pessoas estão na rua e procurando pessoas para ajudar. Glória a Deus, maravilha. Ver que aí tudo é perfeito? Não, não é perfeito. Tem problema? Tem problema. Toda igreja tem, todo ser humano tem. Você tem problema, eu tenho problema. Mas, meu irmão, então, cuidado com as críticas. Cuidado. É um pedido, cuidado com as panelas. Cuidado com as preferências. Lembre-se, do jeito que você julga, você vai ser julgado. Está aqui, nesse primeiro versículo. Ele diz, todos tropeçam de muitas maneiras. Tiago reconhece. Ele nos alerta, se alguém não tropeça na fala, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se a pessoa chegou ao cume da coisa, ao topo da coisa. Então, vamos ter cuidado com essa língua, meu irmão. Com as coisas que comentamos da nossa igreja. Seja um otimista, meu irmão. Tenha orgulho da sua igreja. Tantas pessoas que se orgulham da igreja delas e falam da sua e você concorda. Pessoas, às vezes, que, vou ser repetitivo, saiu de nós. Mas lá não faz nada, não tem voz ativa para nada, não decide nada. Lá não tem votação para nada. Simplesmente coloca para fazer o que foi determinado e ela faz. Mas agora se julga na posição, a saudade de vir para cá para julgar. E às vezes mal orientado por um irmão que não sabe da história. Meu irmão, na nossa igreja, se você quer saber de algo, você tem liberdade de ter acesso à liderança daquilo que está sendo feito. Você pode sair, mas pastor, nem sempre nós somos bem aceitos. Eu sei. Ser criticado ninguém gosta, eu sei disso. Eu também não gosto, mas eu aprendi a ver a coisa boa da crítica. Ela me ajuda. Eu sei que quando alguém vem falar comigo, está me ajudando, mas nem todo mundo recebe de bom grado. Mas aí eu pergunto, será que eu ficaria contente essa mesma pessoa que você disse que não quer desagradar? Se ela souber que você falou por trás? Se ela souber que você anda deformando? Meus irmãos, você tem direito à fonte. Por isso o pecado, eu digo, o
pecado do batista é maior. Desculpe usar o termo, é maior, porque você tem acesso à fonte. Você tem acesso ao pastor, você tem acesso ao líder daquilo que está acontecendo, e pode dizer assim, eu não concordo com isso. Podemos fazer de outra maneira? Podemos. Você nunca ouviu falar que a administração tem 1001 maneiras de fazer? A administração tem 1001 maneiras para se administrar algo. De modo que você administraria diferente, meu irmão. Daí, a ser um crítico ferrenho, você já botou a toga. Você já virou juiz, você já virou mestre. E aí é um perigo mesmo. É bom nós termos cuidado. Vamos para a segunda parte do nosso texto, meu irmão. É falando da língua. E agora ele vai falar. Lembre que eu disse para você. Nós estamos falando, na verdade, do mestre. Qual o dom do mestre? Ele usa a boca, a fala, a língua. E ele vai dizer para você, cuidado quando você se coloca como mestre. Quando você traz seguidores para você, e o que você fala. Jesus falou para ele, ai de vocês, escribas e fariseus. Ai de vocês, que nem entra nem deixa os outros entrar. É coisa séria mesmo. Nós estamos falando de algo muito sério. Vamos para a segunda parte, nós estamos falando de mestre. Do verso 3 em diante, diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disto, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto e antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E encerra nossa lição dessa semana. Mas, como eu disse que havia duas sabedorias e eu gostaria de comentar sobre isso. Os irmãos, às vezes, uma palavra diga, e eu quero que fique bem claro, eu temo em fazer esse momento de falar sobre ser mestre, estar ensinando, a gente tem que ter medo do que está fazendo, e ter responsabilidade com muita diante de Deus, por causa disto. Olha só, meu irmão, o que está escrito aqui. Você é sábio. Se você acha que você pode acrescentar algo a alguém, se você acha que você pode ajudar alguém fazendo alguma coisa, orientando alguém, cuidado. Antes de criticar, antes de apontar o dedo, antes de querer ensinar com palavras, ensine com vida. Viva isto. É isso que ele demonstra o seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Essa é de Deus, sabedoria de Deus. Essa é de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. É essa sabedoria que nós queremos que se divulgue, que se cresça dentro da nossa igreja. Agora, se há, meu irmão, divisão, se há racha, se há coisas que distribuem, isso aí, essa sabedoria, esse mestre não é de Deus. Esse mestre não veio do Espírito Santo, não é dom do Espírito. Esse mestre diz a palavra de Deus, que fique bem claro, não é o pastor, não estou demonizando ninguém, é a palavra de Deus que diz, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, ou logo se não vem do Espírito Santo, mas é demoníaca. É bom a gente analisar o que estamos fazendo, né? Eu confesso que também não sou tão santo, tenho dificuldades às vezes de receber crítica. Recebi uma crítica essa semana, fiquei irado na mesma hora. Depois Deus acalma o meu coração, pois, puxa vida, nós estamos tentando algo e a coisa não está dando certo. E às vezes as pessoas, nem sempre o crítico em si, ele não tem razão, nem sempre o crítico em si, ele está totalmente fazendo loucura, não. Às vezes ele quer ajudar. Agora eu digo, ajudar é uma coisa, criticar é outra.
Meus irmãos, olhe para as pessoas. Está na sua casa criticando, meu irmão, ajuda, olha só. Entrou na sua casa, está criticando, o primeiro passo é você andar. Diz um filósofo, e é bom dia terreno, hein? Que nós devíamos passar a nossa língua por três peneiras. Cada verdade é pura verdade. Eu conheço toda a verdade do assunto, eu posso garantir que eu estou falando totalmente a verdade, não tem atenuante nenhum, não tem nada aqui de errado, simplesmente eu sou o dono da verdade, de verdade, é verdade. Isso é importante, é bom para alguém, vai ser bom para o ambiente, vai ser bom para todos, isso aí que de fato é bom. Eu preciso de fato passar isso à frente, por quê? Isso que inventou foi um filósofo, meu irmão. E não é de Deus. Mas agora fica a gente falando coisas às vezes. Meu irmão, eu não estou aqui dizendo para você, nós somos uma igreja maravilhosa aqui. Você tem liberdade de falar, de buscar a verdade. Faça isso sempre. Eu aconselho a você, quando alguém chegar na tua casa a fazer crítica à sua igreja, da qual você é igreja também, faz parte, está criticando você mesmo. Você não está fora, você não é especial, você é igual. Você faz parte disso. Ou você está fora, ou você está em outra. Nós somos parte dela. Busque a verdade. Meu irmão, eu vou saber da verdade depois, mas não gosto que critique a minha igreja. Eu não gosto que critique os meus queridos irmãos. Eu não gosto. Faça isso. É bom. Você corta, você encerra aquele assunto que às vezes é profano, que às vezes faz muito mal, divide. E você vai começar a fazer parte nas divisões. Deus vai te cobrar. Que coisa triste para isso, meu irmão. E eu sei que a grande maioria, eu diria assim, por favor, eu estou falando isso, mas como um alerta, porque eu sei que a grande maioria ama essa igreja, vive na igreja, adora a igreja, mas eu estou dando apenas dicas para você. Meu irmão, a pessoa que chegou na sua casa é um trabalhador da igreja. Porque normalmente os críticos não fazem nada, só criticam. Normalmente, não estou dizendo todos. Normalmente o crítico, tem pessoas que estão imbuídas no trabalho, estão buscando o melhor e às vezes não concorda com alguma coisa e faz observações. Tudo bem. Você tem esse direito, todo mundo tem o direito de saber a verdade, de discordar na nossa igreja. Glória a Deus pela nossa igreja. É a nossa igreja que pode fazer isso. Não é todas não. Mas temos que ter cuidado, meu irmão. Olha só. O mestre pode ser um mestre com unção divina. Um mestre que é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Mas existe mestres terrenos. Ensinamentos do inferno também. Não sou eu, é a Bíblia. E que, como é que eu identifico mais essa pessoa está envolvida na igreja, essa pessoa trabalha de fato, essa pessoa está puxando a coisa ou está puxando para trás? Agora, o segundo é bíblico. Esse é um conselho pastoral. Agora vem o segundo, que é bíblico. Ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto, é o versículo 19. Antes de tudo, ela é pura. Ela não destrói a vida de ninguém, nem atrasa ninguém. Depois disso, pacífica, ela não visa de divisões e intrigas. Ela é amável, é uma coisa para o bem de todos, é que busca o bem-estar de todo, é que todos sejam vitoriosos. Ela é compreensiva diante do erro que possa acontecer por um acaso. Como eu falei, ninguém sai com vontade de errar, ninguém faz nada com o propósito de errar, nós fazemos com vontade de fazer a coisa boa e para Deus. Como é que você vai querer fazer alguma coisa para Deus errada, meu irmão? Acontece de errar, acontece. O propósito, a busca, leva a isso às vezes, mas não é proposital. Ela é compreensiva, cheia de misericórdia, meu irmão. Está havendo misericórdia na sua crítica? Está havendo misericórdia na sua discórdia? Está havendo misericórdia quando você aponta para o seu irmão? Está havendo misericórdia, meu irmão? Isso aqui é bíblico, tá, irmão? E de bons frutos. Ou seja, meu irmão, você quer ser mestre? Começa lá em cima, diz assim, então faça, viva, não fale. Não fique falando, deixe que seu produto, a sua maneira de fazer, seja o seu testemunho.
Seja a sua maneira de viver, de praticar, dê o testemunho. Não seja de boca, seja de vida. É lá no verso 2. E aqui está concluindo dizendo, é imparcial. Ela não tem preferências. Se fosse fulano, se fosse beltrano, se fosse... Ela não tem preferência. Ela é imparcial e sincera diante de Deus. Muito honesta diante de Deus. O fruto da justiça, quer fazer justiça, meu irmão? Semeia-se na paz para os pacificadores. Palavra do Senhor Jesus. Ou de Tiago, através da palavra do Espírito do Senhor Jesus. Eu estou falando a todos nós. Estou falando a você, estou falando a mim. Vamos ter misericórdia, meu irmão. Vamos ter cuidado. Vamos fazer com que as coisas aconteçam. Se houver divisão, sentiu que há divisão, vá lá e reprove. Diga, se a pessoa não aceitar, tudo bem, é o direito dele não aceitar. Mas você já sabe, pelo menos você tem a consciência limpa, dizer assim, não, eu fui lá e disse para ele, eu discordo por causa disso. Mas não é por isso que eu também vou sair falando deformando meu irmão, porque ele não está fazendo do jeito que eu quero, porque eu já disse para você, tem 1001 maneiras de fazer. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua aquele que fala. Você diz assim, mas eu tenho cuidado com a minha. Mas você é a casa, meu irmão. As pessoas que vão na sua casa, você gosta das novidades? Gosta da fofoca? Passa à frente aquilo que você ouve. Sem embasamento nenhum. Hoje existe uma luta sobre fake, e eu não vou nem entrar nesse detalhe. Só quero dizer que nós, isso que estão inventando agora, a Bíblia já falava há muito tempo, Tiago, que é o bem da igreja. E eu creio que você também. E eu também. Então, por que não fazemos o bem? Glória a Deus. Vamos fazer? Vamos continuar juntos, trabalhando, juntos, fazendo isso. Olha, meu irmão, se você recebeu o dom de ser mestre do Espírito Santo, glorifica a Deus. Trema diante dele, como eu estou tremendo agora. Estou falando a vocês, mas meu coração está temeroso diante do Espírito Santo de Deus, porque se eu for injusto com alguém, eu vou ter que prestar conta. Se eu ensinar algo errado a alguém, eu vou ter que prestar conta. O Senhor usará a mesma medida minha que eu estou usando para comigo. Tem muita gente achando que os outros têm que ser perfeitos. Para ele tem sempre um atenuante. Eu vou agora só encerrando. Meus irmãos, todo mundo tem atenuante. Todos. Todo mundo tem direito a atenuante. Diz que alguém estava sendo assaltado, sua família, sua casa foi invadida pelo assaltante, e alguém pegou uma arma e atirou. Foi imediatamente preso como assassino. Em julgamento, foi explicado, veio atenuante, dizendo, olha só, a casa dele foi invadida, em defesa dele e da família, do bem-estar dele e da família, ele agrediu o ladrão, ele matou a pessoa. Ele é um assassino, mas tem atenuantes. Ele sai de lá livre. Ele é assassino? Mas está livre. E isso eu estou falando de justiça humana. Quanto mais a nossa, que tem que ser amável, misericordiosa, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia, de bom fruto e imparcial. Glória a Deus. Glória a Deus. Você aprendeu? Eu também. Glória a Deus. Cresci muito essa semana estudando esse texto. Que você também seja abençoado e cresça bastante. Estude, mergulha nesse texto. Vale a pena crescer, aprender. E ame a sua igreja acima de tudo. Ame, porque os seus irmãos é a igreja. Ame a todos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.